boa noite a todos que estão aí. Boa noite a todos os professores, profissionais, os conservatórios. Esse é o programa Colóquios Musicais no Encontro dos Conservatórios. Esse programa que veio aqui fazer um puxadinho aqui no Encontro dos Conservatórios, que esse programa é lá do canal do Violão Popular, né? E a gente trouxe ele aqui porque esse evento aqui é muito importante para todos nós, não é? Buenas noites, com certeza muito importante. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Fredon, que está presente aqui hoje na camisa do Jordano, que ele é um cara muito bacana. Então, Fredon, seja bem-vindo aqui também na nossa participação. É o Fredon, porque, afinal de contas, hoje vocês já sabem quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. Eu acho. Não sei, né? Lá tem umas contagens meio estranhas, assim, e fica parecendo eleição para reitor de universidade no Brasil, que é o candidato que sempre é menos votado é escolhido pelos governantes. Verdade. Recentemente, uma universidade, eu não vou dizer qual estado, o cara que foi nomeado reitor, ele teve incríveis, 5% dos votos. E o cara foi nomeado reitor da instituição. O Brasilzão veio de guerra, né? Mas vamos para falar de coisa bacana que não tem nada a ver essa coisa de política com a gente. Vamos lá para o que interessa, né? Não, Jordano? Mas primeiro, a vinheta. É verdade. Bom, gente, hoje nós estamos aqui para ouvir uma mestre. Uma mestre ou mestra? Como é que fala? Uai, antigamente era mestre, né? Mas depois que passou uma pessoa por aí na governança de um determinado país sul-americano, mestra entrou também na onda, né? Para nomear as meninas do sexo feminino quando elas assumem essas cadeiras. Pois é, essa mestra sabe tudo do piano, sabe tudo de piano, sabe até quantas teclas tem um piano, sabe quantas peças tem um piano, e sabe também tudo que rola nos cursos de piano dos conservatórios mineiros. É uma pessoa especial, e por isso eu treinei uma música aqui no meu piano, e vou tocar aqui, um pedacinho aqui, para ela ouvir lá, né? Então, lá vai. Tá? É do meu amigo Scheiber. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, venha para cá, Maria Tereza, nossa mestra do piano. Olá, boa noite a todos, boa noite, Jordano, boa noite, Fulvio, boa noite, pessoal dos conservatórios que estão nos escutando. Eu agradeço o convite de estar aqui, né, no programa dos colóquios musicais, né, na programação do conservatório, para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Que maravilha, é uma honra ter você aqui, nossa querida colega do Conservatório de Montes Claros, que fez esse trabalho muito importante na sua pesquisa sobre essa área dos conservatórios de Minas, né? Dá as boas-vindas, Fulvio. Seja educado. Eu iria, né, dar as boas-vindas. O meu parceiro não cala a boca só porque ele tá todo fredon hoje, ele não fica quieto. Então, o que acontece? Seja bem-vinda, né? Para quem não sabe, Maria Tereza atende pela alcunha dos mais próximos de Tia T, que é professora. E muito bacana estar com você aqui hoje, né? Para poder estar falando do seu trabalho, da pesquisa. Mas, obviamente, quem passa aqui pelo colóquios musicais nunca fica sem contar um tequinho da história de vida, né? Então, a gente precisa saber investigar alguns aspectos da vida dessa menina que vos fala hoje, né? Não sei se tu deixa o Jordano perguntar, se eu já começo, manda brasa, menina. Manda ver aí, a noite é sua. Tia T, conta pra gente aí, né, de início, sua jornada musical. Gente que te conhece sabe que alguns detalhes, né? Mas quem só faz aula contigo, quem te vê nas pesquisas, quem te vê trabalhando pra caramba, estudando muito, não tem noção da sua jornada musical. Conta pra gente um pouquinho antes da gente chegar aí nesse ponto específico do trabalho acadêmico. Ok. Bem, eu comecei... Não.
A música está presente na minha vida desde, eu acho que do ventre materno, sabe? Quando minha mãe estava grávida, minha irmã estava iniciando os estudos no conservatório, minha irmã mais velha. Então, eu acho que desde o ventre eu já escutava a flauta doce dela. E depois, pelo fato da gente pertencer à igreja adventista, então a gente sempre teve a vivência na igreja, da música nos cultos. Aqui em casa também sempre tinha os vinis, né, os discos de vinil, que a gente sempre escutava, as fitas cassete. E aí eu cresci nesse meio, né, escutando as músicas, né, dos discos, escutando também minha irmã tocando, né, e eu tanto cantava no coralzinho da igreja. E aí, com 8 anos, eu fui estudar no conservatório, né, eu comecei na musicalização, estudando flauta doce, piano e musicalização, depois era violão, piano e musicalização, depois violino, piano e musicalização, e depois a gente escolheu o que a gente queria, né? E aí eu segui estudando flauta doce, piano, e no outro ano eu comecei a estudar teclado. A gente podia estudar naquela época a quantidade de instrumentos que a gente queria. E aí eu fui seguindo, cheguei a concluir os 3 cursos técnicos, né, desses 3 instrumentos. E aí em 2000 eu fui estudar em Viçosa, eu fui fazer educação física, só que eu nunca tive afastada da música, né? E aí deveria ter já seguido na música, né? Que era isso que o futuro ia dizer, né? Mas aí eu fui estudar educação física, mas lá na Universidade Federal de Viçosa, lá na universidade tinha um conjunto de sopros e um coral universitário. E aí eu fui atrás do regente para eu continuar tocando, né? E aí eu cheguei, olha, instrumentos de sopro, eu toco flauta doce. Ele falou, não, Maria Tereza, instrumento de sopro aqui é palheta, no caso era Vocal. clarinete, sax, tudo. E aí eu fui fazer então o teste pro coral. Aí no dia do teste coral ele falou assim, Maria Tereza, você fica. Eu falei, Jesus amado, o que esse homem vai falar? Eu vou ficar, eu não vou estudar, o que vai ser? De qualquer forma, ok. E aí ele sugeriu que eu começasse a estudar clarinete para eu integrar o conjunto de sopros. Então, durante o curso todo de educação física, eu participei do curso de sopros, do grupo de sopros da universidade, e ele falava comigo, não vejo outra coisa em você senão música, menina. Você vai ter que fazer música. E aí acabou que em 2005 eu retornei aqui para Montes Claros. Aí eu comecei a trabalhar no conservatório. No primeiro momento eu assumi uma substituição de clarinete, né? Porque eu tinha tido a oportunidade de aprender. E em 2006 eu comecei como professora de teclado na instituição. E aí em 2009 eu iniciei a graduação em música na Unimontes, né? Me formei em 2012. Em 2013, eu fui trabalhar à distância, né, na UNB, na Universidade de Brasília, e uma das minhas tutoras de uma disciplina que eu trabalhei falava assim, não, Maria Tereza, você tem que fazer mestrado, vai fazer um mestrado, você tem potencial. E eu cheguei na época a conversar com Flávia Narita, né, que era a minha supervisora lá, e falei assim, eu vou fazer aí na UNB? Ela falou, não, você vai fazer na UFMG, que está perto de sua casa. Você está em Minas Gerais, você tem que fazer aí. E aí foi que me abriu os olhos, aquele time assim, eu falei assim, é mesmo, eu podia tentar um mestrado na UFMG. E aí foi quando eu escrevi meu projeto, né? Projeto é sempre um projeto, então, assim, no final das contas, ficou só o campo de pesquisa, né? Porque eu entrei com outro projeto completamente diferente. E aí eu fui, né? E atualmente eu estou seguindo na área de música, né? Minha educação física, como se diz, eu já pendurei minhas chuteiras, né? E aí agora eu fico só na área de música mesmo. Nunca na minha vida eu ia imaginar que Maria Tereza ia fazer educação física, cara. É que se eu soubesse na época, eu ia dar uns tapas. Falar assim, vai, quieta aí. Não, no conservatório, alguns professores chegaram a falar comigo. Nossa, você estudou música a vida inteira e agora você vai pular, você vai correr. Eu falava, correr que eu quero, pular que eu quero, me deixa. Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com o esporte, sabe? Eu jogava bola. Assim, era uma briga, né? Porque eu jogava vôlei, deslocava os dedos e tocava piano, né? Então, era assim, era alguma coisa meio contraditória, mas a gente seguia em frente, né? E aí eu fui estudar, mas foi bom ter tido essa experiência fora, foi, assim, ter a confirmação, né? Porque nesse período que eu estudei em Viçosa também, eu comecei a dar aula de flauta doce, para me manter na cidade. Meus pais me mandavam a parte do dinheiro, mas para me manter, eu também dava aula de flauta doce. E essa bolsa que eu tive, porque eu tocava clarinete na universidade, eu tinha uma bolsa artes, que me dava direito à alimentação no bandejão. Era a única bolsa de quem não morava nos alojamentos podia ter. Era essa bolsa artes para quem morava na cidade, que eles assim falam lá, né?
E aí eu tive essa vivência, e o Rogério falou isso, e eu tive uma professora de dança, que eu dei aula para os filhos dela, que falava, vai fazer música, menina, o que você está fazendo aqui? Vai fazer música. Não Então, foi assim, o o povo Rogério, enxergava, não o foi povo o Rogério que enxergava, falou, foi o universo que falou, Maria Tereza. Foi o pois é, e aí eu não escutava, eu não estava entendendo o que esse universo queria, sabe? E diga-se de passagem, é uma exímia nadadora, viu? Quem olha essa Sério? menina de óculos aí, quietinha, é uma exímia nadadora. Eu Pois gosto de nadar, então eu fico nessa transição aí da... Mas eu cheguei à conclusão também, estudando lá na UFMG, que pode ser música e movimento, né? Que, assim, tá tudo a ver, tá tudo interrelacionado. com Fúvio certeza. lembra um pouquinho, né? Fúvio foi meu contemporâneo na época que eu estudei no conservatório. Sim, fomos colegas de algumas matérias do curso técnico, que ela tinha um cabelão, assim, para a idade dela na época. A gente não fala de idade mulher, mas ela novinha, com madeixas brancas, que era genética, que as pessoas Até paravam e hoje. olhavam assim. Era um cabelo bonito pra caramba, a forma que ele tinha, o branco, parecia que ela tinha ido no salão fazer. Não parecia ser uma coisa natural. Que era uma É. coisa que ela respondia muito, né? Qual salão que você foi? Onde você fez essas luzes? São diferentes. Era a E eu questão. Aí, falava, no salão de Deus. Era, aí era ficou com inveja, a inveja foi tanta que eu fui no meu salão. Fazer o quê? Achei o endereço Tempos e já depois. fui lá. Tempo depois eu achei o endereço. Ela escondia debaixo de 7 chaves. Eu cheguei lá. É aqui que ela vem. Comecei a ir. Mas pois aí tem mais algum aspecto da trajetória que vocês queiram saber, da trajetória musical? a gente vai escavando aqui, daqui a pouco a gente vai saber mais coisas, preocupa não. A gente Ok. está aqui assim nesse encontro, e um dos objetivos do encontro é se conhecer, fazer um raio-x das escolas, das diferenças, das igualdades, de onde cada escola é. Tirar o DNA de cada escola e passar a saber cada vez mais das nossas escolas. Porque o governo chama a gente de rede, né? A rede dos conservatórios tem esse nome. Verdade. Mas quando a gente começa a olhar as diferenças e a forma de trabalhar, muitas vezes não se parece com a rede, né? Na prática. Bom, isso não é uma crítica, né? Mas o trabalho é bem feito. O trabalho é bem feito. Nós gostaríamos de unificar mais, de estar mais próximo, de trocar ideias, respeitando também as diferenças e as especificidades de cada local. Isso é óbvio, né? E uma pessoa igual você, assim, que a gente sabe que fez uma pesquisa, que focou. Eu não sei se você conseguiu os 12 conservatórios. Você conseguiu os 12 ou faltou algum? Assim, eu utilizei duas metodologias. Eu utilizei a aplicação de questionário e eu utilizei a questão da realização das entrevistas. Em relação aos questionários, eu consegui respostas dos 12 conservatórios. Nem que tenha sido em dado momento, eu acho que teve uma instituição que eu só obtive uma resposta. Uhum. Mas mesmo assim deu para traçar, né? Deu para fazer uma caracterização dos conservatórios. Já no caso da entrevista, como assim o governo não dá recurso não só para os conservatórios, mas de uma forma geral para pesquisa e para tudo. Então, a pesquisa de campo, em muitos momentos, eu fiz do meu bolso. Assim, eu como bolsista da CAPES, Uhum. sobrevivendo em Belo Horizonte e também fazendo. Então, eu e minha orientadora, nós chegamos à conclusão que eu ia fazer por regiões. Então, aí aqui norte de Minas eu fiz Montes Claros, né? Só tem um conservatório. O Vale de Uhum. Jequitinhonha e Mucuri também só tem uma, eu fiz Diamantina. Campo das Vertentes, que é São João del Rei, eu também visitei. No Triângulo Mineiro, que são 4, eu visitei Uberlândia, que é o maior atualmente, né? E no sul de Minas, esse eu não tive a oportunidade de visitar. A entrevista eu fiz online na época, porque já não tinha, já estava esgotando o tempo de pesquisa, mas aí eu fiz online, porque assim, é uma coisa você visitar o conservatório e fazer a pesquisa, né? Outra coisa é você ter só o contato online. Né? Então, assim, quando você vai a campo, você tem a noção da escola, das fragilidades, do que ela oferece também de bom, que eu acho que, assim, na minha pesquisa, sempre eu procurei
tipo, trazer o que os conservatórios têm de bom, porque para criticar já tem o governo, né? Então, assim, a gente tem... não, é sério. A gente não pode levantar... A gente sabe que as instituições têm as dificuldades, mas a gente não pode valorizar isso como professores da instituição. Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande pelo conservatório, pelos conservatórios, né, de um modo geral. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer esses aspectos positivos que existem, até porque é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai fazer pesquisa nos conservatórios. Quando a gente vai dar entrada, estou chegando para fazer uma pesquisa. Peraí, você não vai falar coisa negativa, não, né? Porque senão a gente não vai conceder entrevista, senão a gente não vai responder questionário. É assim que funciona. Eu tive dificuldade de entrada em alguns conservatórios por causa disso, por causa de outras pesquisas que já aconteceram e que o pessoal só destacou pontos negativos, né? O pessoal sempre quer pesquisar evasão, coisas assim, que já a gente sabe que existe, mas assim, tem outras coisas também que a gente pode fazer. Então, eu tentei, a partir do olhar dos professores, trazer essa visão, né, do que tem de positivo, do que tem de negativo, para a gente, assim, fazer essa contextualização toda, né, igual você está dizendo. Os conservatórios têm lá suas particularidades, é difícil da gente unificar a rede, mas, assim, tem muita coisa que tem os pontos de encontro, e isso também está previsto. Cada conservatório tem a questão de poder criar seu próprio regimento dentro do que é dentro da lei, né? Eu esqueci o número da 718, não, né? Isso, da 718/2005, eles têm também uma certa mobilidade para fazer algumas coisas, sabe? Trazer algumas coisas de diferente. E as regiões são bem diferentes também, né? Assim, quando a gente visita. E também isso reflete muito a questão da formação dos professores também, né? Então, porque quem monta os planos de ensino de cada área são os professores. Então, baseado na formação que eles tiveram, baseado nos programas, baseado nas metodologias, eles acabam montando os programas, né? Então, acaba sendo bem diferente. Eu falo isso porque eu tive acesso aos 12 planos de ensino dos 12 conservatórios. Eu consegui. Eu tenho todos os planos de ensino de piano. Então, quando você olha assim, aqui trabalha dessa forma, trabalha dessa outra forma. A questão, por exemplo, do piano, né, no ciclo inicial, tem conservatório que o piano é com 6 anos que começa. No nosso conservatório de Montes Claros começa com 9, né? Então, assim, tem algumas diferenças, mas são permitidas, né? Desde que o conservatório monte seu plano de ação, seu plano de ensino, e aí eles aplicam. Certo. Mas eu fico assim, caçando, procurando aí entender onde é nosso ponto de convergência dos conservatórios. Porque eu entendo as diferenças, eu entendo como foi criado e os formatos do conservatório, o modelo conservatorial francês que a gente adotou, muitas vezes a distância que tem entre a cultura local e o ensino do conservatório, por exemplo, os catopês em Montes Claros, e a gente não tem nada disso dentro do conservatório, o Congado, né? Mas também acho válido e até enriquecedor cada conservatório ter sua identidade, ter sua forma de trabalhar. E eu tenho me esforçado aqui para encontrar um fio condutor, uma coisa que une todos, que seja comum em todos, para a gente trabalhar a partir dessa matéria, né? Dessa matéria. Queria que você desse uma aprofundada aí na sua pesquisa, assim, o que você notou no caso do estudo do ensino de piano. Será que você consegue achar esse fio condutor para mim? Você fala, como minha pesquisa tratou de aspectos de formação e de atuação, aí eu vou tentar falar assim, o que eu achei de pontos de convergência e os pontos de divergência. Traçando um perfil, né? Eu não posso generalizar porque baseado nas respostas que eu obtive dos questionários, tá? Certo. Mas o professor de piano do conservatório é um professor que, em sua maioria, iniciou os estudos entre 6 e 11 anos, precocemente. A gente tem um ou outro professor que começou mais
tarde, e esse professor que começou mais tarde na adolescência já foi com planos assim definidos, eu vou começar a estudar piano porque eu quero ser um professor de piano. Mas quando não, começou na infância, tendo influência principalmente da família ou do meio religioso e foi iniciado por um professor de música. A grande maioria desses professores que responderam os questionários tiveram sua formação no conservatório. Então, a gente percebe uma retroalimentação. Esses professores foram alunos e hoje estão como professores. Né? Outro ponto também que eu observei é que esses professores têm licenciatura, alguns têm bacharelado, e aí os que têm bacharelado acabam tendo dupla formação por causa da exigência curricular, né, que a gente tem no conservatório, que para ser professor tem que ter licenciatura. Né, deixa eu ver outro ponto aqui, eu vou ter que olhar porque a pesquisa ficou muito grande, então, assim, eu estou com minha pesquisa aqui para dar uma folheadinha também. A formação acadêmica aconteceu principalmente nas regiões que estão localizadas nos conservatórios. Por exemplo, os respondentes lá do Triângulo Mineiro, em sua grande maioria, teve sua formação na Universidade Federal de Uberlândia. Né? Aqui em Montes Claros, em sua maioria, tiveram sua formação na Unimontes. Né? Na zona da mata, que estão localizados os conservatórios de Leopoldina, Visconde do Rio Branco e Juiz de Fora, em sua maioria, eles tiveram formação no Conservatório Brasileiro de Música pela proximidade com o Rio de Janeiro. E como os professores que eu entrevistei têm na faixa mais ou menos dos 35, entrevistei não, que responderam o questionário, de uns 30 aos 45, a gente percebe que, por exemplo, ainda não tinha a Universidade Federal de Juiz de Fora, né, assim, o curso de música, então, assim, eles foram buscando, e também a questão, assim, de poder continuar trabalhando e também fazer o curso, né, porque o curso no CBM tem, não sei atualmente, mas tinha o que era direto e tinha o modular, né, o presencial e o modular, então, em sua maioria também foi modular. No Vale de Jequitinhonha, a formação aconteceu na UENG, né, os professores relataram que teve um momento que o governo ofereceu uma turma de música em Diamantina, né, na Universidade Estadual, vindo da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, e no sul de Minas, em sua maioria, foi na Unicó, né, porque no sul de Minas ali a gente não tem universidade, então aconteceu em universidades particulares. A motivação para a escolha profissional, em sua maioria, foi com fazer musical e com prazer de ensinar. Assim, a gente não percebe relação assim com a preocupação com o mercado de trabalho, era mais pela essa questão mesmo do prazer, de gostar de ensinar. Então, assim, não tem essa questão de mercado de trabalho. E a metodologia utilizada, a gente tem ainda uma predominância do ensino tradicional, né? Que é igual você falou, do modelo conservatorial, que também acaba que é algo que foi o vigente, que é o vigente atualmente ainda nas universidades, né? Eu acho que a gente ainda precisa lutar um pouquinho para mudar essa concepção. E também foi baixo o percentual de professores que utilizavam a tecnologia para aprimoramento e para as aulas. Imagino que se essa pesquisa fosse feita atualmente, ia ter algo diferente, né? Porque com a pandemia, muitos professores tiveram que começar a utilizar a tecnologia a favor, né? Mas, assim, esse foi os pontos que eu achei. E também a gente tem uma formação incipiente na área de educação especial. Os professores não sabem lidar com o público de pessoas com necessidades educacionais especiais. Esses foram os pontos de convergência que eu encontrei na pesquisa. Né? E todos os professores relataram também uma grande vontade de fazer cursos de capacitação e aprimoramento, e isso não é incentivado pelo governo. Me parece também que toda a formação, ou a maior parte da formação é para ser instrumentista, né? Para performance. Eu acho que as pessoas que se formaram no bacharelado acabavam que tinham essa visão, e aí não tem como. Eu acho que no bacharelado hoje deveria ter até coisa de formação de professor, sabe? Porque todo bacharel acaba sendo professor. É o primeiro mercado de trabalho que se abre. É difícil trabalhar só tocando piano. Sim. Tranquilo aí, Fulvio? O Fulvio está calado hoje?
Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, que o Tietê acabou chegando no ponto que eu estava pesquisando aqui, né? Só que eu não quis abrir, eu ia abrir um vídeo aqui, onde mostra artistas tocando aqueles pianos com o pé, né? Que fica no chão, aqueles pianos enormes, onde você, para tocar, você tem que dançar também, né? Não adianta só tocar. E era exatamente esse ponto relacionado à busca de aprimoramento tecnológico, né? Porque o piano é um instrumento muito tradicional, igual vocês falam bonito na escola francesa, o método francês e tal, não sei o que. Bom, eu sou brasileiro, né? Então eu penso que a gente tem que ter uma forma brasileira de se ensinar música, de um modo geral, por mais que sejam instrumentos mais clássicos, né? Mais tradicionais. E eu fico analisando essa observação que você trouxe, né? Que hoje, na pandemia, talvez a pesquisa tivesse um resultado diferente. Mas, assim, minha posição, eu chegaria a dizer que não. Que o risco de a gente ter os mesmos resultados é muito, assim, grande, por conta daquele receio de crescimento, de ampliar aquilo que é importante. Então, por exemplo, nós temos hoje recursos tecnológicos onde você tem um piano que é só um pedaço de borracha, né? Você desenrola ele em cima da mesa, liga ali num fone de ouvido, ou se quiser, liga no computador, e você tem ali a condição de estar estudando. E verdade que muitas pessoas da área nem sabem que esse tipo de equipamento existe. E isso já está no mercado há muito tempo, né? Então, assim, não precisa mais improvisar com espuma, imprimir um teclado de piano, você pode ter um recurso ali que você vai mexer seu dedo e ele vai sair o som, né, que te permite estudar em qualquer lugar sem atrapalhar ninguém. Então eu me pergunto, será que teríamos o mesmo resultado diferente se essa pesquisa fosse aplicada hoje? Eu também, depois eu fico até pensando, sabe, Fulvio, porque para eu conseguir parte dos resultados, eu apliquei questionário, tanto virtual, e os conservatórios que eu tive a oportunidade de mandar o questionário impresso, justamente porque as pessoas não estavam acessando para responder, então eu tive que utilizar essas duas formas. Talvez realmente não teria mudanças aí significativas, não. Uhum. É porque, às vezes, nas minhas buscas, eu acabo pesquisando mais, acabo buscando mais, sabe? Então, mas nem todo mundo é igual, né? Então, assim. Maria Tereza, eu observo o curso de piano, sobretudo aqui em Montes Claros, e eu acho que é um curso muito conciso, assim, muito funcional, porque ele tem método. E eu sou daqueles que acredita que tem que ter método, não importa o método, tem que ter método. O que não pode é não ter método. E às vezes não tem método. Mas o curso de piano, que digamos que deve ter curso de piano em todos os conservatórios e deve ter sido um dos primeiros cursos, se não o primeiro curso a existir em todos os conservatórios. E nós sabemos que um piano é um instrumento caríssimo, que muitas vezes o aluno não tem acesso, e que você tem aquele período da pianolatria, né, lá do início do século XX, que todo mundo tocava piano, mas acho que esse negócio veio até a década de 50. Lembrei de uma história da Elis Regina, que ela fala que ela queria ser pianista. Aí o pai dela virou para ela assim, olha, se você quiser ser pianista, tem que escolher. Ou a gente come ou compra um piano. Que ela preferiu comer. Mas virou uma excelente cantora, né? Com certeza. Mas eu queria falar isso. Você notou essa diferença de métodos dos conservatórios? Olha, assim, aí entra aquela questão, né, do que está escrito no papel e do que na prática efetiva, né? Eu não tive a oportunidade de visitar e nem acompanhar as aulas, não tive a oportunidade de fazer, né, uma pesquisa de campo ou assim, então assim, pelos programas existe uma unificação. E depois disso, a gente até, eu juntamente com minha orientadora, com a Carla Reis, porque foi tão curioso que a gente lançou uma pergunta e jogou nos grupos de WhatsApp de professores de piano do Brasil para a gente saber se esses métodos eram os mais utilizados.
E aí sempre está presente Meu Piano é Divertido e o Leila Fletcher. São os Eu carros-chefes. estudei Meu Piano é Divertido. Eu estudei o Leila Fletcher. Então, assim, ainda é muito utilizado. E se a gente pensar bem, o Leila Fletcher tem 70 anos atualmente, né? Então, será que a gente tem que continuar utilizando o Leila? Eu penso igual você, tem que ter um método. Ou utilizar vários métodos de acordo com o seu objetivo, que eu acho que é o mais primordial. Acho que a gente não tem que pegar, por exemplo, o Leila Fletcher e utilizar da primeira lição até a última, sem saber que objetivo você tem com aquilo. Porque tem professor que pega o Leila Fletcher, aí leu o 1, leu o 2, leu o 3, leu o 4, chegou no 16, aí muda tudo, o menino endoida, porque a mão muda de lugar, tem que estacar, tem não sei o quê. Não, você tem que pensar em qual é o seu objetivo. Se o Leila Fletcher, a lição 2 vai atender seu objetivo, você vai pegar o Meu Piano é Divertido, a lição 2 vai atender seu objetivo. O Piano Lessons, o livro da Fabi, o Alfredes, depende do que vai atender seu objetivo. Eu acho que muito mais do que utilizar um método único, é conhecer vários métodos e escrever seu plano de ensino, seu plano de aula, e não, hoje eu tenho, o meu objetivo hoje é esse, eu quero atingir isso, eu vou buscar nesse método, naquele método, naquele método, naquele método. Não adianta eu seguir um, apesar que, tipo, para mim foi efetivo, no meu ensino, né, durante a minha aprendizagem, foi efetivo o Leila Fletcher, fiz o Leila Fletcher 1, fiz o Leila Fletcher 2, e aí fui naquela sequência que a gente faz um Bela Bartok, não sei como é que fala, e a gente não entende aquele trem horroroso, aquele trem feio, e a gente não entende por que está estudando aquilo, mas fez tudo. Né? Então, assim, eu acho que hoje é muito mais a questão do objetivo, né? E pensar também nesses métodos mais novos, sabe, que existem, né? Então, assim, eu sei que, juntamente com a falta de capacitação, de recursos para capacitação, tem a falta também de recursos para compra de materiais, de recursos didáticos, de novos métodos. São materiais caros, em sua maioria americanos, importados, né? E os americanos são muito espertos, que aí ele faz o livro 1, daqui a pouco ele faz o livro 2, aí ele faz o livro 1, que é o de teoria, junto com o livro 1. Tipo assim, você tem que comprar uns 4 livros tipo, ser do primeiro volume, né? Então, assim, eles são muito espertos em relação a isso, mas são materiais caros, né? Ainda mais agora que o dólar está lá nas alturas, né? É um material caro, mas assim, o Piano Lessons é da década de 90. Tem também mesmos materiais aqui, né, da Gislaine Marino, da UENG, que foi material mais novo. Eu acho que a gente tem que buscar conhecer esses outros materiais que existem, em vez de pegar. Mas, assim, no Brasil, é geral. Você pergunta assim, qual método para iniciação você utiliza? Leila Fletcher, Meu Piano é Divertido. Aí a gente ficou pensando por quê? Talvez pela facilidade de acesso, que você joga na internet Leila Fletcher book 1 PDF, aí sai aquela lista, assim, você consegue baixar fácil, né? E Meu Piano é Divertido também por ser um método em português, e ele é barato. Ele é um método que não é tão caro para se comprar, né? Então, assim... Agora eu imagino que é porque é bom mesmo, sabe? É bom mesmo. Mas, assim, inclusive, diferente de Jordana e de Tietê, que estudaram esses 2 métodos, mais alguns, esses todos que Maria Tereza falou aí, diferente deles, eu, no meu caso, nunca estudei nenhum. Por isso que eu não sou pianeiro hoje. Mas, buscando esse ponto, Tietê, que eu acho muito importante, né, buscar novos métodos. Eu concordo com o Jordano que o método, é importante se ter um método. Mas, assim, acho que foge um pouco ao tema até da sua pesquisa, a comodidade de esperar algo vir de cima, sabe? Porque, por mais que existam métodos e métodos, nós temos novos estilos de execução musical no mundo que não vem de um método, né? Então, se você pegar, por exemplo, existe um instrumento de cordas que ele chama Chapman Stick, nome chique, né? Chapman Stick. Eu não conheço. É um braço de instrumento que parece um braço de violoncelo, de contrabaixo, onde ele tem ali em média de 7 a 9 cordas, onde você toca com uma técnica chamada tapping, que nada mais é do que você pegar o dedo e apertar na corda. Então você sai tocando ali com praticamente 10 dedos o instrumento de corda. E segundo estudos relacionados a esse instrumento, ele foi idealizado nas ideias malucas do Jimi Hendrix,
que é muito conceituado na música popular, no rock, de um modo geral, né, norte-americano, assim, também, e mundial. Então, nós temos diversas novas técnicas que vão surgindo, que não surgiram de um método escrito ali, bonitinho. Eles vieram a se tornar método depois. Então, às vezes, você pegar... Vão lembrar do Renato Russo, mais do mesmo, né? Você trabalhar 12 escolas diferentes, onde um plano de ensino tem 2 ou 3 métodos iguais. Isso quer dizer que aqueles alunos terão aquela mesma performance de interpretação e que estão descritas naquele método. Mas aí eu trago um outro músico, Jerry Lee Lewis, que estudou esse método tradicional, mas ele não queria, ele gostava era de blues, de rock, e meio que revolucionou o piano nesse mercado, né? Nessa coisa de se tocar o piano de um modo diferente. Tirando as doiduras dele, de botar fogo no piano, jogar o piano do palco, ele trouxe uma nova visão para esse piano, que é um piano que atrai muitas pessoas para se estudar um curso de piano. Só que ele chega lá, ele tem Meu Piano é Divertido, Leila Flat, quando tiver junto, você toca as duas mãos, separada é uma de cada vez. Aí traz Chopin, traz Schubert, traz Mozart, Beethoven, e ele queria tocar Jerry Lee Lewis, ele queria tocar Tom Jobim, ele queria tocar Ivan Lins. Então, ele está falando do piano popular, ele está falando do piano popular. Piano de modo geral, né? Então, assim, acho que esse ponto é importante, né? Até onde eu, enquanto professor, estou indo para que o instrumento que eu leciono possa ter uma evolução, né? Ao invés de a gente ficar só pensando, nossa, comprar métodos norte-americanos, por que nós não fazemos um método? Porque Também. será que eu tenho essa competência para poder sentar e desenvolver um método? Porque nós, enquanto músicos, precisamos desenvolver método, tudo por N razões. Uma questão física, a mão é pequenininha, o instrumento é grande, né? Então, são questões que eu acho que vale a pena estar olhando também, né? Não focar apenas no que já existe. Né? Sim. Poder ir. E essa pesquisa sua mostra o quanto é importante ir além, na minha concepção. Uhum. Essa questão que você coloca do ensino popular é até interessante, porque é um dos novos paradigmas, né, dentro da educação musical, dentro da pedagogia do piano. É difícil ser rompida por causa da formação dos professores, que acaba que a formação dos professores reflete muito na atuação, né? Mas esse é uma proposta, né, em relação à formação do piano, né? Contemplar justamente o ensino piano popular, né? Porque é igual você está dizendo, muitas vezes o aluno chega ali querendo tocar uma trilha de um filme, né? Que ele assistiu, né? Tem referência de um músico, assim, igual você disse, né? Ele quer isso. E aí ele chega e vai ter que tocar todo o repertório canônico, né? Esse que já está proposto, esse modelo conservatorial, que, assim, tem seus pontos positivos, mas também a gente tem que estar aberto para essa concepção do que o aluno quer, porque senão daqui a pouco ele passa 6, 8, 10 anos no conservatório, lendo uma partitura, e se ele chegar numa festinha de amigos e o pessoal falar assim, toca uma música para mim, me acompanha aqui para eu cantar, ele não sabe fazer um acompanhamento, ele não sabe fazer uma base harmônica, ele não sabe fazer nada. Então, assim, essa questão também, né, apesar também de ser uma espera, né, de vir de cima, é uma questão também que os professores colocaram dentro das propostas. Quando a gente pergunta assim, você quer um curso de formação em que área? Você quer ter uma capacitação em qual área? Eles colocam, eu quero ter uma capacitação no piano popular. Muitos dos professores sentem essa necessidade. Muitos professores sentem a necessidade de também ter um curso na área de improvisação e criação, né? Porque se a gente não ensina a improvisar e criar, é porque a gente não sabe qual passo seguir, né? Mas ainda assim também eu acho que a gente tem que buscar, não precisa esperar que venha do governo. Eu acho que essa época de pandemia também está muito favorável, porque as pessoas estão muito abertas a dar cursos, coisas que antigamente eram vendidas, que eram muito caras, os professores estão fazendo live, a gente pode procurar, tem muito Instagram aí bom, que o pessoal está sempre convidando essas pessoas, mas eu acho que realmente tem que ter esse diálogo entre o piano erudito, o piano popular, tem que ter esse diálogo entre o ensino tradicional e o ensino criativo, né, pensando na proposta de CLASP, de Kate Swanwick, né, que tem a criação, a performance, que tem a literatura, né, a gente também tem que pensar nos termos dos materiais didáticos tradicionais e realmente nessa realização, talvez na escrita de um método que vai atender seu aluno.
Tem algumas professoras brasileiras que têm feito isso, né? Às vezes no ensino por imitação, que no caso a Carla Reis tem feito. Nós temos também um livro muito interessante, um livro lindo, um material muito bom, de duas professoras de Fortaleza, que chama Amigos do Piano. Foi lançado, acho que em 2019. É um livro, assim, muito ilustrado, assim, não chega a ser um método, mas trabalha técnica, que se você trabalhar o livro, da forma como elas propõem, você vai ter uma técnica, assim, excelente para o resto de sua vida. Você pode começar com um menino pequenininho, sabe? São duas professoras de Fortaleza. O livro vem com QR Code para você colocar o áudio, né, colocar só assim, eles pensaram numa coisa mais moderna. Então, assim, a gente também, atualmente, tem professores tem professores brasileiros têm pensado na pedagogia do piano. É uma área ainda nova no que concerne ao ensino do piano, esse ensino mais tradicional, esse ensino mais, não vou dizer moderno, porque moderno vem do período da modernidade, né, mas algo mais contemporâneo que vai realmente atender esse aluno que atualmente tem chegado na escola, né? Porque é esse aluno que está chegando, eu quero tocar, sei lá, tá na moda agora um Now United, que também os meninos tocam, canta, dança, né? E eles querem pegar e tocar também isso, né? O adolescente quer isso. A grande dificuldade, às vezes, do professor é que quando ele está ali na iniciação, a criança aceita tudo, o adolescente não. Eu quero tocar isso, e diferente da minha época, que eu ficava lá na rádio, tentando gravar a musiquinha, na hora que passava na rádio para me gravar, a forma de consumo de música atualmente é completamente diferente. Saiu a música hoje, o menino tá no celular com ela. Aqui, eu quero tocar essa. Enquanto eu ficava lá na minha fitinha, vai e volta para tirar um negócio de ouvido, o menino já chega, né? E Então, na assim, hora a de gente tem que. gravar, torcendo pro locutor não falar no final. Exatamente, tipo, já começar outra música, cortar no meio, né? Mas assim, então a forma hoje mudou. Então, se a gente também não estiver atento a essas questões, de a gente também pensar na nossa forma de ensinar, né? Vai ficar complicado. O menino vai chegar lá e vai sair frustrado, porque ele não aprendeu o que ele queria. Inclusive, você me lembrou uma fala do Villa-Lobos, quando Villa-Lobos transitou ali, né? Pessoas denominando Villa-Lobos nacionalista, outros como moderno. E uma fala dele onde ele disse assim, acerca do uso de dissonâncias nas composições dele, né? Ele falou, né, com aquele jeitinho delicado que ele tinha, com a sutileza de um coice de mula, eu não uso dissonâncias para ser moderno. Eu uso dissonâncias para representar os sons do meu país. Que é o que a gente vê quando ali nas baquianas brasileiras, onde ele abusa de coisas que uma pessoa mais tradicional não usaria, que ele está tentando representar um som de um animal, um próprio trenzinho do caipira, que ele usa os instrumentos para tentar trazer a locomotiva, né, a Maria Fumaça, para dentro daquela música. Né? Assim, não tinha barreiras para ele. E acho que esse ponto é importante, né? Tem Instagram, YouTube, uma série de coisas que são barreiras que nós, professores, temos que derrubar para poder a gente trazer isso para o nosso meio educacional. Uhum. Mas essa tecnologia, ela vem, a gente acha que é muito rápido, mas se você vê, a própria criação do instrumento piano, que veio lá na época de Bach, no final da vida de Bach, em 1700 por aí, né? Já foi uma revolução absurda, né? Da própria técnica de tocar, que é totalmente diferente do cravo. E a escola de piano, ela se solidificou muito, os métodos são realmente muito bons, são muito bem pensados, funcionam. Até eu vi um pianista brasileiro, numa entrevista no Jô Soares, que ele disse que estudou no método alemão. Ele foi para a Alemanha e estudou no método alemão. E que o método consistia de ficar 2 anos fazendo só técnica. Que a ideia da escola alemã era resolver todos os seus problemas técnicos durante esses 2 anos e depois começar o repertório. Aí eu falei assim, só alemão consegue ficar 2 anos tocando técnica sem tocar um repertório, né? E a gente aqui já quer repertório na primeira aula. Mas eu vejo que agora o grande salto na evolução do instrumento, piano, é o teclado. Né? Inclusive, é o instrumento que você leciona agora, atualmente, né? A gente está falando de piano aqui, mas você não lecionou piano, né? Eu lecionei piano só 1 ano para os alunos do canto, como instrumento complementar, né? E Piano para canto.
Isso tem atuado como professora particular de piano em casa, que a gente tem que ter outros contextos para a gente atuar, para a gente dar conta da renda, né? Pois é. Mas eu vejo, pelo menos no Conservatório de Montes Claros, que o curso de teclado, ele ainda tem muita coisa do curso de piano, né? Não tem? Tem, muito, muito. E embora seja um instrumento muito parecido, embora seja uma espécie de evolução do piano, é outro instrumento. A mesma coisa eu comparar uma guitarra com um violão. Né? Tem a mesma quantidade de corda, a mesma afinação, mas são instrumentos diferentes. E a técnica é outra. Não é? E eu vejo também esse direcionamento do aluno que quer popular, aí vai fazer teclado. Não faça. Aí chega no teclado, tem muita coisa do piano. Né? Então, quais são esses desafios do professor de conservatório, nesse contexto musical? Olha, vamos complicar a sua vida aí. Eu estou aqui pensando um pouco. Como você é professora, você dá aula de teclado, você usa técnica de piano, qual é o desafio? O que você tira de proveito disso? Eu acho legal essa pergunta, sabe? Porque também foi um dos pontos que apareceu na minha pesquisa. Tem muito professor de piano nos conservatórios que tem o segundo cargo no teclado. Uhum. Né? E alguns deles até colocaram essa questão também de querer aprofundar no popular justamente por causa das duas áreas, né? Aí agora eu vou falar assim, uma coisa que eu estou tentando esse ano, que mudou na minha concepção depois que eu fui para Belo Horizonte. Isso foi uma das coisas que não é da pesquisa, mas foi em relação ao meu crescimento profissional, né? Enquanto eu tive a oportunidade de discutir com colegas, né? E também a gente teve lá, eu participei de um grupo de pesquisa de piano. E a gente começou justamente a discutir, justamente dessa questão que o Puf colocou anteriormente, do repertório popular, do repertório tradicional, essa questão também que você colocou, métodos, metodologias, qual método que é melhor. Quando eu tive o contato com minha orientadora, a gente tem uma disciplina que a gente faz que é justamente sobre relacionado mais ou menos à sua pesquisa, né? E como minha pesquisa estava relacionada com a pedagogia do piano, minha orientadora virou e falou assim para mim: o que vocês querem aprender? Eu e outro colega, né, que era orientando dela. O que vocês querem aprender? Eu falei assim, eu queria que você falasse sobre métodos. Ela virou para mim e falou assim, métodos, Maria Tereza? Eu falei, porque eu só conheço Leila Flat e meu piano é divertido, eu quero conhecer outras coisas, porque isso sempre me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, sabe? Eu falei, gente, não é possível que só existam essas duas coisas na vida. E eu ficava pensando, eu ficava louca em relação a isso, justamente por causa disso. Ah, vai ensinar, chega no 9º ano, o menino tem que ter no teclado noção de piano. Então, vamos ensinar Leila Flash, aí coloco Leila Flash para o menino ler. E eu ficava olhando aquele negócio assim, eu me sentia muito incomodada, sabe? E aí, quando a gente começou essa discussão de métodos, de metodologias, que entrou essa questão do diálogo que tem que haver com a música popular, que eles querem buscar, e eu comecei a ler muito, né? E aí eu comecei a buscar, eu falei, não, deve ter alguma coisa relacionada ao piano popular, deve ter alguma coisa, nem que for de fora, ou olhar aqui no Brasil. E aí eu encontrei um método de Rosana Giosa, né, que é uma professora de piano popular. Então, atualmente, enquanto professora no curso técnico, a única coisa que eu estou utilizando do piano, mas mesmo assim que é previsto no programa, é o Anon, sabe? Do curso técnico. Mesmo assim, eu tenho feito um curso com Turi Colura, que tem assim, uma pegada com a questão da música popular, e ele utiliza o Anon para a música popular. Ele fez algumas coisas de questão de padrão rítmico, alguma coisa assim a mais. Então, eu tenho jogado isso, tenho tentado inserir esses elementos, trazendo para o que é popular no popular e deixando o que é o erudito no erudito, entendeu? Porque isso me incomodava. Então, atualmente eu tenho feito isso. Mas mudar essa concepção é meio complicado no meio dos colegas, né? E a questão também do investimento pessoal, porque eu comprei a coleção toda de Rosana Giosa, justamente porque ela traz essas questões do piano popular. Então, assim, também essa questão da gente estar nas buscas, né? Te incomoda? Busca alguma coisa diferente, né? Então, assim, e aí eu tenho buscado essas coisas, trouxe esse material,
esse material é muito bom, mas foi fruto, assim, das discussões que a gente teve lá em Belo Horizonte, na UFMG, com os colegas. Com isso também eu participo de alguns de grupos de WhatsApp de professores do Brasil, tem um grupo de Telegram, que a gente tem a oportunidade de fazer essas discussões. Talvez falte isso nos conservatórios, a gente ter um grupo que a gente possa discutir o que está acontecendo em todos os conservatórios na área de piano, na área de violão, na área de sei lá o que seja, para a gente tentar, tipo, fazer essa rede realmente dialogar, né? Porque antigamente a gente ainda tinha os encontros do conservatório, as mostras, né? Então, assim, é uma iniciativa excelente, né? Que você tem feito, né? Vocês têm feito, para tentar, né, nesse momento, fazer esse encontro de conservatórios para que a gente saiba um pouquinho das coisas que estão acontecendo, de tentar, de repente, abrir essa discussão, de saber o que está acontecendo, né, nos outros conservatórios também. Mas, assim, é um desafio a todo momento. Dentro da mesma escola é um desafio juntar todas as instituições, né? A gente percebe diferenças de ensino até na própria região, né? Quando tem, tipo assim, Varginha, Pouso Alegre, sul de Minas, no Triângulo, Ituiutaba, Uberaba, Araguari, Uberlândia, a gente percebe diferenças ali numa mesma região, né? Então, assim, se a gente encontra diferença dentro de uma escola, se às vezes a gente encontra dificuldade de diálogo em uma escola, como que a gente vai fazer essa rede, né? Assim, mas tem muita gente disposto, né? Tem muita gente disposto a esse diálogo, né? Bom, eu achava que seria um desafio. Quando eu aproximei, eu vi que era um desafio terrivelmente maior do que eu pensava, né? Porque assim, encontrar com pessoas que querem realmente fazer é até legal, é muito gratificante. Eu mando uma mensagem para Maria Tereza, você tem que vir aqui dar entrevista. Gente, Maria Tereza morre de vergonha disso aqui, que está aparecendo aqui, ela está aí. Só para morrer. Tomou uns 10 Rivotril aí. É brincadeira. O vidrinho tá ali, ó. Qualquer coisa eu mostro. Mas, pelo idealismo, a vontade, eu encontrei com ela na rua, no banco. Você lembra, Maria Tereza? Encontrei você lá no banco, a gente está no banco. Encontrei. Mas, Tereza, eu estou dando aula. Também estou dando aula, e nós estamos dando aula online. E nós começamos a conversar ali, a ideia foi fluindo. Eu falei assim: ó, vamos fazer um encontro dos conservatórios. E naquela hora ali não tinha nada, não tinha nada. Eu já tinha essa vontade de fazer o encontro dos conservatórios. Já tinha falado com o Fúvio, aí falei com o Juliano, e nós estamos aí fazendo um encontro, entendeu? E a maior dificuldade que eu vejo nos conservatórios é a tal da vaidade, sabe? Não é uma vaidade. É um medo de alguém ver meu trabalho. Que medo bobo é esse? Quando você vê professor que dá aula com a porta fechada para ninguém ver o que ele está fazendo. É um medo de ser julgado, de ser avaliado pelo colega, né? Eu acho que isso é um dos problemas, né? Tem aquele outro problema que eu sempre falo aqui, que tem gente que vai lá só buscar o dinheiro também. Acontece. Né? Que não veste a camisa, não trabalha pensando no coletivo, né? Mas, parar de reclamar, de chorar as mágoas aqui, eu quero fazer com quem quer fazer. Quer fazer, vem comigo. Não quer, ninguém quer fazer, eu vou sozinho. Não vou conseguir muita coisa, mas eu vou. Eu penso assim. Então, graças a Deus, estou encontrando pessoas aí nesse encontro, muito afim de fazer, muito dispostas a fazer. E agora a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Você quer falar alguma coisa, Fúvio? Eu vou fazer uma pergunta aqui difícil para ela, mas você faz primeiro, então. Deixa eu só falar rapidinho, eu posso? Pode. Esse foi um grande desafio que eu encontrei na minha pesquisa, sabe, Jordana? Essa questão da exposição, tudo. Para eu conseguir chegar nos 12 conservatórios, foi muito difícil. Cara, assim, vocês não sabem a alegria que eu dava, cada pulo que eu dava quando eu recebia a resposta de algum e-mail, sabe? Eu falava, nossa, respondeu, eu vou ter o dado. Aí depois, um dia eu estava tão desesperada que minha orientadora chegou a falar assim, Maria Tereza, se você não tiver resposta, é dado de pesquisa do mesmo jeito. Né? Porque assim,
A gente quer, mas assim, é muito desafiador. E foi desafiador não só pela entrada nos conservatórios, porque quando você faz uma pesquisa nos conservatórios, você tem que pedir autorização na Secretaria do Estado da Educação. Né? Então, assim, foi bem complicado, porque aí eu tive que pedir a autorização na Secretaria do Estado da Educação. Os dados que eu pedi para a Secretaria do Estado da Educação, eles me mandaram para as superintendências regionais. Então, eu tive, assim, para eu conseguir, para obter as respostas, para eu conseguir chegar nos conservatórios, foi muito difícil. Mas, assim, as pessoas que me receberam e depois as pessoas que me deram a entrevista também, assim, me receberam de uma forma, assim, maravilhosa, sabe? Os conservatórios em todas as regiões, apesar de não ter visitado todos eles são muito especiais. Muito. Com certeza, com certeza. Muito, sabe? Mas aí pode continuar. Já que agora eu já estou mais solta, já porque meu Rivotril já fez efeito. Assim, trazer uma experiência minha enquanto professor né, trabalhei no próprio conjunto, isso fundamental ensino médio. E, assim, a experiência que eu tive com alunos de piano, que inclusive eu tomei muita porrada por não ficar calado, né? Alunos que não sabiam ler partitura. Tocavam Chopin, Mozart, Stravinsky, tocavam a defuntaiada toda, eles conseguiam tocar muito bem. Assim, né? A gente via nas audições, nos recitais, mas quando chegava na sala de aula com a partitura para tocar, nas aulas, né, de prática de conjunto, e reforçando ensino fundamental e ensino médio, não sabiam ler. Então, dentro desse trabalho que se levantou, né, a gente tem um desafio com alunos de piano. Quando eu fiz o questionamento, eu tomei porrada, porque fica parecendo que nenhum aluno de piano sabia ler partitura. Eu fui e reforcei, olha, os que eu recebi não sabem. Aí eu fui, né, por que isso acontecia? E não tive resposta. Então a gente sabe que teoria musical não atrai, é meio chatinho de estudar mesmo, não é tão gostoso quanto a prática, né? Mas na formação do aluno, se a gente for pensar na atualidade, que tudo vem tão fácil, né? Quais os desafios que a gente estaria encontrando aí, ou no caso, quem leciona o piano? Você, enquanto, né, professora particular, e os colegas lá das escolas, né, dos conservatórios, desses desafios, né, quais seriam os principais desafios encontrados, ou como lidar com eles, né, quando acontece? Deixa eu pensar, né? Realmente é uma pergunta muito difícil, né? Os desafios. Eu vou te ajudar aqui, Pedro. Quem vai me ajudar? Eu tô te ajudando. Disse que vai te ajudar. Pensar agora. Ai, não sei, os desafios. Eu acho que o desafio maior é a questão da dedicação, né? Se você não se dedica, nada que você dedica, você não vai para frente. Então, assim, será que esse aluno está realmente interessado? Ou será que ele também não está encontrando motivação porque não está atendendo o objetivo dele, né? A questão de não ter um instrumento também é um fato dos desafios que acontecem, né? Só que aí entra aquela questão. Às vezes a pessoa deixa de matricular num piano e vai matricular num teclado porque o teclado é mais barato, né? Mas dá para estudar piano no teclado. Durante minha formação, eu não tinha piano, né? Então, assim, a gente também aproveitava os retalhos de tempo para estudar no conservatório, né? Então, acho que vai muito do querer do aluno também, né? E eu não sei, assim, eu não consigo entender, assim, o que é a questão de quais seriam esses desafios maiores na atualidade. Eu acho que os desafios sempre foram os mesmos, né? A questão do estudo, a questão da dedicação, a questão, às vezes, do incentivo familiar, né, também. Tem essa questão também que eu acho que quando recebe um incentivo da família, quando tem um ambiente sociocultural, né, mais diversificado, então, acaba que eles estão se dedicando mais. Também tem a questão que, às vezes, é desafiador para o aluno e para o professor, a questão, por exemplo, do ensino no conservatório ser coletivo, muitas vezes, né? De você ter 2, 3 alunos por horário, né?
E aí, como é que fica? A gente só tem um instrumento. Aí fica, é um ensino coletivo ou é um ensino individual em grupo, né? Porque eu acho que a gente também tem que pensar nessa questão do ensino coletivo, né? Que eu não cheguei a falar, mas isso é um desafio também, né? Porque como você vai formar? Aí o aluno fica um pouquinho piano, aí aquele que tem mais dificuldade, às vezes o professor dá mais assistência para ele e deixa o outro de lado. Então, como lidar também com essa questão? Porque, em geral, o governo não coloca um aluno por horário, não é um ensino tutorial, é um ensino coletivo, né? E ali 50 minutos, de repente vira. Tem professor que faz 25 e 25, tem professor que faz 40, 10, né? Tipo assim, para o que é bom fica, né? Então, assim, esse também é um desafio também, porque em sua maioria os professores não tiveram essa questão de como ensinar em grupo, né? Então, também tem esses desafios também, né? Não sei, são N os desafios, cada realidade é uma realidade diferente, né? Assim, Nada que uma aula bem dada não resolva, né, Maria? também, isso é muito importante. Eu não sei, às vezes não sei vocês, enquanto professores, assim, eu falo de um modo geral de música, né, independente de ser de piano, mas tem dia que a gente se sente muito frustrado quando a gente termina uma aula, né? Com E a certeza. gente fala assim, nossa, essa será que foi minha melhor aula ou será que você não preparou para o aluno? Porque eu acho que não tem aluno ruim. Eu acho que tem aula que não foi planejada de acordo com a É, necessidade daquele aluno, sabe? Então, assim, eu acho que entra muito também do professor. Eu sou muito exigente comigo mesma. Às vezes, essa semana mesmo eu fiquei frustrada. Falei, nossa, essa aula foi muito ruim. O que que aconteceu? Porque minha aluna de é. 4 anos não quis tocar, sabe? E aí eu fiquei assim, um pouco surtada. Eu falei, gente, mas não é possível. Aí depois eu conversando com minha irmã, mas ela falou, Maria Tereza, entenda, ela é uma criança que só tem 4 anos, né? Verdade. Ela aprendeu a andar ontem, calma, né? Então, assim, então às vezes a gente também tem que buscar as melhores formas, as melhores estratégias, entender também o tempo do aluno, tem dia que o aluno não está afim, né? Então, às vezes ele está. Entender também que a instituição, enquanto um espaço social, enquanto o conservatório é um espaço social, muitas vezes também o professor tem que dar aquele acolhimento que não é só de técnica, não é só, né? A gente precisa também acolher aquele aluno ali de uma outra forma. Então, assim, eu acho que as instituições, os conservatórios, só têm a crescer, né, com tudo isso, com todo esse movimento, com todos esses processos de buscas, que muitas vezes são buscas solitárias, né, Uhum. os professores são buscas solitárias, e assim, eu ainda estou engatinhando na área de pedagogia do piano, então eu não tenho muito o que dizer, né? Porque eu fiquei o tempo inteiro no teclado, mesmo assim fazendo um trabalho que, se eu tivesse ido para o UFMG anteriormente, eu nunca teria feito do jeito que eu fiz. Nunca, nunca. Sabe? Porque assim, depois que a gente tem outras oportunidades, você fala assim, não, por que que eu fiz assim a vida inteira? Mas também não me culpo porque foi o que eu tive, foi minha formação, e minha formação é reflexo da minha atuação, minha atuação é reflexo da minha formação, né, das minhas discussões, e atualmente eu tento ser a cada dia uma nova pessoa, uma nova professora, tenho buscado outros caminhos, né? Por esses tempos eu até participei de um processo seletivo e na entrevista eles perguntaram da trajetória, né, por que que eu estava mudando meu campo de pesquisa, por que que eu estava mudando a área de pesquisa, e apesar de considerar os conservatórios instituições super relevantes, atualmente eu tenho buscado outros percursos, outros caminhos, né. Natural. Maria Tereza, a gente chegou ao final. Queria agradecer sua presença, ó, de coração. Eu que Tamo, agradeço, tamo juntos, se precisar qualquer coisa. já obrigada. Sabe que eu te admiro, sua garra, sua dedicação, sua presteza, você está pronta para ajudar a gente a qualquer hora, e isso vale muito, sabe? Vale muito. Muito obrigado Mesmo de que, coração. mesmo que seja com muito Rivotril, né. Brincadeira. Agora, Eu também agora, tô brincando. agora o Fulvio vai fazer as considerações finais dele, e depois você faz a sua e a gente finaliza, tá certo? Ok. E agradecer, Tietê, por estar aqui hoje, presente. O início da minha jornada musical foi com sua irmã, Estelinha, e que eu só via saber que vocês eram irmãs depois, a gente já se conhecia há um tempo e eu não sabia, né? Tive o prazer também de ser professor de sua mãe, lá no conservatório, dos vários cursos que ela fez lá. Pessoa, gente finíssima também. Tem a quem puxar. Quando quem vê Tietê, ela tem a quem puxar, porque Estelinha e Terezinha são pessoas fantásticas também.
Então, assim, muito obrigado por você ter tirado esse tempinho para estar conversando com a gente, falar do seu trabalho. Né? Vou até citar um grande fisólogo dos anos 80 na vida nossa, senhor Miyagi. Né? Não existe um mau professor, não existe mau aluno, existe mau professor. E aquela questão, assim, que eu pensei enquanto você estava falando, né, que você ficou frustrada. De cada professor, ele tem que entender o seguinte: a aula que eu dei hoje, ela foi pior do que a aula que eu vou dar amanhã, para que a gente possa estar melhorando a cada aula. Né? Então, a aula que eu dei hoje foi ruim, amanhã tem que ser melhor. Por mais que a de hoje tenha sido linda, né, apoteótica, a de amanhã tem que ser melhor, porque é isso que a gente tem que trazer para o nosso aluno. E é muito bom estar vendo você correndo atrás, crescendo cada vez mais. Talvez você não se lembre, mas eu fui uma das pessoas que viveu ali a sua dinâmica de música ou educação física. Né? A gente chegou a conversar na época a respeito, e você partiu para a educação física. Mas assim, e agora voltou para a música e segue na música. Então é muito bom estar com você aqui. E se tivesse seguido na educação física também seria brilhante, porque talento você tem, competência você tem. Então, eu acredito que o céu para você é o limite. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a vocês, agradeço os elogios, tanto de Jordano quanto de Fulvio. Eu acho que não sou isso tudo, não, mas enfim, né? A gente vai tentando, né? Mas, assim, eu agradeço a oportunidade. É a primeira vez que eu falo sobre a minha pesquisa, né? Passado um ano. Assim, passado um tempo, eu ainda estou um pouquinho de ressaca. A gente terminou o mestrado, assim, um pouco, né? Flutuando, um pouco meio sem saber. Mas foi bom retornar, pegar a pesquisa, ler novamente. Ela está aqui, né? A filhotinha está aqui. A Fininha, né? pesquisa. Fininha, 230 páginas, né? A Bíblia. A Bíblia. É uma Bíblia dos conservatórios, né? Estou falando sobre ensino de piano, mas tem muito documento ainda guardado, tem muito dado cru ainda que eu não dei conta de tabular, que eu não dei conta de fazer. Mas, assim, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço também as pessoas dos conservatórios que estão acompanhando nessa live, agradeço muito, né? Muitas delas me ajudaram, né? Assim, de coração agradeço a gestão, os especialistas da educação, os professores, os coordenadores de área, todos aqueles que me acolheram durante essa pesquisa, que só foi possível porque eu tive essa abertura. Né? E agradeço de coração a Jordano, Fulvio, pela oportunidade de falar pela primeira vez dessa pesquisa dos conservatórios, né? Foi, assim, uma oportunidade fantástica. Parabéns, Jordano, pela iniciativa, né? Lá no dia que a gente estava lá uma conversa rotineira no banco, que saímos pela rua e fomos conversando, né? Divagando sobre a vida. E agradeço também, né, Fulvio, que foi meu contemporâneo, foi aluno de minha irmã, né, mais velha. A gente é bem diferente, talvez foi por isso que no primeiro momento você não se identificou. Hoje ela está fazendo 25 anos de casada. E aí, e mamãe está aqui, né, ela desistiu do conservatório, ela falou que a aula de percepção ela foi para cantar, ela não foi para aprender matemática, então, assim, ela desistiu, né. Então, assim, aí depois disso ela passou a ver, ela falou, nossa, mas eu exigia tanto de vocês, música é muito difícil. Me perdoe, eu exigia demais. Eu falei, tá vendo por que eu fui fazer educação física? Mãe, me deixa. Mas foi bom, então, esse estudo, mas assim, eu nunca fiquei longe da música, por incrível que pareça, a música foi me acompanhando nessa trajetória. Não toco mais clarinete, tá ali guardado, né, mas assim, foi isso. Eu agradeço de coração por tudo, tá, gente? Muito obrigada pela atenção. Obrigado a você. Gente, esse foi o Colóquios Musicais no Encontro dos Conservatórios, com essa brilhante colega nossa aqui, a Maria Tereza. Uma boa noite a todos. A gente se vê aí a semana toda. A semana toda tem programa. Na terça, quarta e quinta, sempre às 18 horas. Sempre aqui, agora no canal do Encontro. Mas depois a gente continua lá no canal nosso, lá do Violão Popular. Tá certo? Quer dar boa noite aí, Fulvio? Boa noite, pessoal. Boa noite.